Segundo ano, olá. Aqui é o professor Valdivino e a matéria de hoje é álgebra e o conteúdo é determinante, tá? Vamos estudar vários tópicos hoje. Vamos ver o determinante de ordem 1, 2 e 3 e depois alguns complementos dele. Pessoal, o que é o determinante? Determinante é um número real associado a uma matriz quadrada que será determinada mediante a regras. Vejam bem. Qual é o determinante ordem 1? Pessoal, o determinante ordem 1 é o próprio elemento. Então, aqui eu tenho a matriz com o elemento 5. Qual é o meu determinante? O determinante é o próprio número 5. Agora, o que começa a pegar é o ordem 2. O que é a ordem 2? A ordem 2, a minha matriz é 5, 4, 6 e menos 7. Quando eu falo ordem 2, pessoal, porque tem duas linhas e duas colunas, beleza? Então, veja, como é que eu represento o determinante? Determinante é representado por barra, simples. Aí eu vou colocar os elementos que está lá dentro da matriz, ó, 5, 4, 6 e 7. Pessoal, todo determinante e todas as matrizes nós temos duas diagonais. Tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Não esqueça, ó, diagonal principal. E que é essa diagonal aqui, ó, que vai descer cortando esses elementos. E a outra diagonal é chamada diagonal secundária ou segunda. Não esqueça, pessoal, quando é de ordem 2, o primeiro sinal oculto ele é negativo e o segundo é positivo. Pessoal, o sinal positivo não vai te trazer problema para nada, mas o negativo vai. Se você esquecer desse sinalzinho aqui, ó, você perdeu o seu cálculo. Então, além dos seus elementos lá vir negativo, você ainda tem que preocupar com esse sinal oculto aqui fora. É ele, você que tem que lembrar que ele existe. Ok? A ordem de resolver tanto faz você vir pela diagonal principal de cima para baixo ou de baixo para cima. O mesmo, tanto faz você vir pela diagonal secundária de baixo para cima ou de cima para baixo, ou a principal, de cima para baixo ou de baixo para cima. A ordem não altera porque até então é uma multiplicação. Mas eu prefiro fazer sempre a diagonal principal primeiro. Veja que o meu elemento aqui, ó, ele é menos 7, o 5 é positivo. Aí eu multiplico, ó, aí eu vejo o sinal. Pessoal, eu falo sempre para vocês, quando eu tenho sinais negativos, indeterminante, conta os sinais. Por exemplo, aqui eu só tenho um sinal negativo, ó, então eu já sei que o meu resultado lá, ó, dessa multiplicação vai ficar negativa. Se eu tiver uma quantidade de sinais par, ele fica positivo. Se eu tiver uma quantidade de sinais ímpar negativo, o resultado fica negativo. Por exemplo, se eu tiver 4 sinais negativos, o resultado fica positivo. Se eu tiver 3 sinais negativos, o resultado fica negativo. Por exemplo, aqui eu só tenho 1, ó, e 1 é número ímpar, então por isso que ele ficou negativo. 7 vezes 5, 35. Olha aqui agora, positivo, positivo, negativo. Como eu tenho só 1, então ele fica negativo. 6 vezes 4, 24. Aí, ó, eu devo 35, fiz outra dívida de 24, no final vou ficar devendo 59. Não esqueça a regra de sinais. Sinais iguais eu vou somar e manter o sinal. E como é que eu represento? Determinante da matriz A é quanto, pessoal? 59, só que negativo. Vamos agora para a ordem 3. Pessoal, ordem 3, eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Significa que você tem que ter 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias, ok? Primeiro, eu vou te dar isso aqui. Como é que você resolve o determinante de ordem 3? Fazendo o espelho das duas primeiras colunas. A primeira coluna é 4, 2 e 3. A segunda coluna é 5, 1 e menos 1. Então, eu vou pôr aqui do lado, ó, 4, 5, 2 e 1, 3 e menos 1. Pessoal, do jeito que tá lá, eu vou colocar do lado da barra, ok? Agora, o que você tem que fazer? Traçar as diagonais. Vejam que ela vai descer cortando sempre 3 elementos, ó. Ela não corta mais do que 3 elementos. Essas 3 aqui são diagonais principais, certo? Então, são todas positivas. Agora, para o outro lado, ó, ela vai descer sempre cortando 3 elementos. E essas diagonais aqui, pessoal, são todas negativas. Lembra que eu falei para vocês? Vocês vão ter 3 negativas e 3 positivas. As 3 negativas é secundária, as 3 positivas é principal. Bem, pessoal, veja como é que você pega o primeiro e desce cortando, e os outros já vai na sequência. Você pega o último e desce cortando, e os outros já vai na sequência. Agora, você só resta multiplicar o elemento que a diagonal cortou. Ah, mas de que lado eu vou?
tanto faz. Eu gosto de sempre resolver primeiro as principais. Eu multipliquei 4 vezes 1 vezes 1, que dá 4. Como tudo é positivo, então ele vai ficar positivo. Mas, olha que maravilha para nós. Está vendo que tem zero? Todo número multiplicado a zero dá zero. Então não precisa nem de você multiplicar esses elementos. Tendo um número na diagonal e ele foi cortado, o resultado é zero. Mas, agora o outro, ó. Você tem um negativo e você tem outro negativo. Ó. 2 negativo, a quantidade não é par, então ele fica positivo. Ou então você faz aquela regra, menos com menos, mais. E aí, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Mais, agora o outro lado, ó. Negativo e negativo, ó. Menos com menos, mais. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Mais. Tá vendo que tem zero na diagonal? Anula tudo. Agora o outro, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. 1 negativo, então ele vai manter. Pronto, pessoal, agora o que você vai fazer? Você vai organizar isso aqui. Ó, 6 mais 4 não é 10? 10 positivo, certo? Mais 9 menos 10. A caneta já está falhando. Pessoal, eu devo 10, pago 10, morreu a dívida. Mas qual é o resultado do meu determinante? Sobrou 9, então o resultado é 9. Aí o det é igual a 9. Pronto, está aí resolvido o meu determinante, ok? Bom, pessoal, depois de vocês entenderem ordem 1, ordem 2 e ordem 3, agora nós vamos falar do menor complementar. Pessoal, o menor complementar é você vir aqui dentro desse determinante e pegar e obter o menor resultado possível. Como é que você faz isso? Veja bem o teorema. Eu sempre foco no teorema para vocês verem o enunciado. Menor complementar, sabe que você já tem que fazer o determinante. De um elemento de uma matriz quadrada, sempre acontece na quadrada. É o determinante dela, eliminando-se a linha e a coluna às quais o elemento pertence. Ai, professor, não entendi nada. Calma. No exemplo você vai entender. Mas vamos lá. Tá aqui a matriz. Essa minha matriz ela é formada com os elementos 1, 2, 3, menos 5, 0 e 2, e 1, 3 e 0. Beleza. Eu quero, não esqueça, pessoal, quando eu te dou, eu quero ó, o determinante da segunda linha e da segunda coluna. D2, 2. D significa determinante. Esse primeiro 2 é a posição da linha. Esse segundo 2 é a posição da coluna, ok? Então, vamos lá. Primeiro eu vou fazer aqui, ó, pessoal. Qual é o elemento, olhando aqui, qual é o elemento que encontra-se na segunda linha e na segunda coluna? Olhando aqui nessa matriz, qual é o elemento que encontra-se na segunda linha e na segunda coluna? Olha ele aqui, ó. Primeira linha, segunda linha. Beleza. Só que eu quero quem? O meu segundo número. Quem é ele? O 0. O que você vai fazer agora? Você vai tirar essa coluna e essa linha que contém esse elemento. Entendeu? Você tira a coluna e a linha que contém o elemento que está nessa posição. Segunda linha, segunda coluna. Então, vamos lá. Sobrou quem, pessoal? Sobrou apenas o número 1, o 3, ó. 1 e 3, 1 e 0. Sobrou 1 e 3, 1 e 0. Entendeu? Volto no teorema. Menor complementar de um elemento é a matriz quadrada e o determinante dela, eliminando-se a linha e a coluna aos quais esse elemento pertence. Tá aqui, pessoal. Ó. Qual é o elemento que pertence à segunda linha e à segunda coluna? Não é o 0? Então, você vai tirar aquela linha e aquela coluna e tirar o que sobrou e fazer o determinante dele. Por isso que é chamado menor complementar. Aí vamos lá, agora você já sabe que você acabou de estudar determinante de ordem 2. A primeira é negativa, a segunda é positiva. Todo número multiplicado por 0 é o quê? 0. Como eu só tenho um negativo, mantém. 3 vezes 1, 3. Tudo isso é igual a menos 3. Pronto, tá aí o meu resultado. Vamos fazer mais um para ver se vocês gravaram? Agora eu quero o elemento que ele encontra-se na primeira linha e na primeira coluna. Gente, primeira linha, primeira coluna desse determinante aqui. Qual é o número aqui dentro que está na primeira linha e na primeira coluna? Olha ele aqui, ó, o número 1. Ó. O número 1 aqui, ó, ele encontra-se na primeira linha e na primeira coluna. E o que diz o teorema? Você vai retirar aquela linha
e aquela coluna que está o elemento. Então, pronto. Então, agora vamos resolver. Então, se eu tenho que tirar aquela linha, que é o número 1, eu tiro toda a linha e toda a coluna. Sobrou quem? 0 e 2. E o outro, 3 e 0. Aqui é negativo e aqui é positivo. Todo 0 vezes 0, você já sabe que dá uma 0. 3 vezes 2, 6. Deu quanto? Menos 6. Tudo isso é igual a menos 6.